Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quarta-feira, dia 25 de janeiro, com a Bundesliga, o campeonato alemão, onde temos a equipe do Mainz enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Mainz, ela empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados contra a equipe do Borussia Dortmund, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Mainz é a 12ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Dortmund é a 6ª colocada com 28 pontos ganhos. Uma curiosidade entre essas duas equipes: dos últimos 5 jogos disputados entre elas, a equipe do Mainz venceu apenas 1, houve um empate e 3 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Mas desses 5 jogos, a maioria desses jogos foram partida abaixo de 2,5. Por isso, melhor opção para esse confronto fora Borussia Dortmund para vencer ou partida abaixo de 2,5. Copa da Grécia, temos a equipe do Aris enfrentando a equipe do Olympiacos. Essa equipe já se enfrentaram uma vez e no primeiro jogo foi vitória para o Olympiacos de 1-0. Nos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Aris, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Olympiacos, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato grego, a equipe do Aris é a 5ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos é a 4ª colocada com 39 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayer Leverkusen enfrentando a equipe do Bochum. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Bayer Leverkusen, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bochum, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Bayer Leverkusen é a 9ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Bochum é a 14ª colocada com 16 pontos ganhos. Uma curiosidade entre essas duas equipes: dos últimos 5 jogos que elas confrontaram, houve 3 vitórias para a equipe do Bayer Leverkusen, um empate e 1 vitória para a equipe do Bochum. Por isso, melhor opção para esse confronto, casa Bayer Leverkusen para vencer. Copa da Liga Portuguesa, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Viseu. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Porto, ela empatou 1 e venceu 4. Os últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Viseu, ela venceu 3 e empatou 2. No atual momento do campeonato português, a equipe do Porto é a 3ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Viseu da 2ª divisão é a 4ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa Porto para vencer ou partida acima de 2,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Barcelona, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Real Sociedade, ela também venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade é a 3ª colocada com 38 pontos ganhos. Uma curiosidade entre essas duas equipes é que, dos 5 jogos disputados entre elas, a equipe do Barcelona venceu todas as 5 partidas. Melhores opções para esse confronto: casa Barcelona para vencer ou partida acima de 1,5. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Nottingham
enfrentando a equipe do Manchester United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Manchester, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Nottingham é a 13ª colocada, com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United é a 4ª colocada, com 39 pontos ganhos. Uma curiosidade, que essa equipe só se enfrentaram apenas uma vez, e do confronto saiu vitorioso a equipe do Manchester United. Melhor opção para esse confronto, fora, Manchester United para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Sevilha. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Osasuna, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Sevilha, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Osasuna é a 7ª colocada, com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Sevilha é a 15ª colocada, com 18 pontos ganhos. Uma curiosidade entre essas duas equipes, dos últimos 5 jogos que essa equipe se confrontaram, houve uma vitória para a equipe do Osasuna, um empate e 3 vitórias para a equipe do Sevilha, sendo que a maioria desses jogos que elas se confrontaram, as suas partidas foram abaixo de 2,5. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Pronto com as seguintes sugestões: Barcelona vs Real Sociedade, partida acima de 1,5. Osasuna vs Sevilha, empate ou vitória do Sevilha. Porto vs Viseu, casa, Porto para vencer.